choque entre um caminhão de transporte de mercadoria e a locomotiva da Saliene causa danos mortais e feridos. Acompanha este apontamento de que a pouco, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, está a principiar o jornal da Haqq TV. Seja bem-vindo a esta edição. Encerra esta noite na cidade da Ilha de Moçambique o 4º Conselho Coordenador Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano, com mensagens centradas na redução do número de alunos nas salas de aula de 70 para cerca de 50 a partir do próximo ano. O facto foi anunciado pelo diretor provincial do setor à margem do Conselho Coordenador que decorre desde quinta-feira naquela cidade insular. Os professores estão com dificuldades de dar aulas em algumas escolas, sobretudo secundárias, em que os números estão a ficar altos. Portanto, estamos a discutir estratégias de como resolver esse problema. Como fazer com que as turmas sejam menores para facilitar o trabalho dos nossos professores e para a aprendizagem ser cada vez mais melhor. O lema do nosso Conselho Coordenador é sobre a qualidade. Então estamos a discutir quais são os mecanismos que possamos resolver em 2019. Como deve saber, os indicadores do Programa Quinquenal de Governo na província, o indicador raça é que ainda não estamos a conseguir resolver. Há muito crescimento de população em Nampula, sobretudo estudantil. Estamos a matricular muitas crianças e isso tem esse constrangimento de falta de lugar nas escolas. Então estamos a discutir como resolver, como construir salas de aula rapidamente e onde é que devemos atacar o problema. O encontro avaliou igualmente o nível de aproveitamento pedagógico no primeiro semestre e o processo das nomeações dos funcionários da educação e desenvolvimento humano. Algumas escolas ainda funcionam com diretores não nomeados. Então estamos a resolver esse problema, ver qual é o distrito que necessita de um apoio, qual é o distrito que está melhor avançado. Portanto, em conjunto, estamos a encontrar soluções pontuais para cada desafio que nós temos a nível de educação. Temos desafios nos próximos anos, por isso este Conselho Coordenador é importante, porque faz a antevisão daquilo que vai ser o fim do quinquênio que irá para o próximo ano e temos que perspectivar os próximos 5 anos. O encontro decorre sob o lema por uma educação inclusiva, competitiva e de qualidade. A captura de espécies marinhas com enfoque para os mariscos e a exploração de recursos florestais na costa da Ilha de Moçambique pode se tornar um assunto do passado se medidas não forem tomadas no sentido de corrigir a ação dos furtivos. Preocupação foi manifestada pelo governador da província de Nampula, Vítor Borges, no fim de uma visita de trabalho de 3 dias à cidade da Ilha de Moçambique. De acordo com o governante, indivíduos provenientes de diferentes pontos da província destroem os recursos sem a mínima noção da política do mar. Eu acredito que cada vez mais vamos sensibilizando a população e não só, todos nós também. Às vezes não é só aquela população que vive junto ao mangal que devasta o mangal. Às vezes são pessoas que saem de onde vivem, onde nem há mangal e vão lá devastar o mangal por alguma razão, para a construção, para outras coisas. Então, este é um movimento que já começou com a política do mar e que todos nós, no dia em que comemoramos o Dia do Mar e nos dias subsequentes até a comemoração seguinte, devemos nos lembrar que os ecossistemas são necessários para preservar as espécies. O governador avaliou o estágio de preparação da festa dos 200 anos da Ilha de Moçambique, elevada à categoria da cidade em 17 de setembro de 1818. Finalistas e graduados de instituições de ensino superior em Nampula participam na primeira feira provincial de projetos que visa incentivar o fortalecimento do empreendedorismo no seio daquela camada estudantil. O evento, que teve lugar esta sexta-feira, decorreu sob o lema por uma juventude universitária determinada em transformar desafios em oportunidades. Durante a feira organizada pela Associação dos Estudantes Finalistas Universitários de Moçambique, em parceria com a Associação do Núcleo de Estudantes, serão apresentados e discutidos projetos que poderão beneficiar de financiamento com o propósito de incentivar os jovens na criação do autoemprego. Esta feira tem por objetivo catapultar o espírito empreendedor destes, propiciando espaços de parcerias empresariais, acompanhamento e financiamento dos projetos inovadores e sustentáveis. Nós, como Associação de Estudantes Universitários Finalistas de Moçambique, gostaríamos de ver todos os expositores com os projetos bem-sucedidos,
mediante um acompanhamento de Vossas Excelências durante a sua materialização. O Conselho Empresarial Provincial de Nampula vem acompanhando este processo deste momento da concepção da ideia, planeamento e durante o seu período de preparação da feira. Contudo, sempre elogiamos e congratulamos a iniciativa, visto que, acima de tudo, não é só uma feira, mas sim uma oportunidade para nascerem daqui empresas que amanhã poderá empregar moçambicanos. Para o representante do governo de Nampula, a iniciativa de juntar jovens com ideias inovadoras ajuda na criação de projetos de geração de renda que poderão contar com o apoio financeiro das instituições do Estado vocacionadas para o efeito. Ao nível do governo, digamos, através do Instituto Nacional da Juventude, nós temos um fundo, que este fundo é canalizado para as províncias, que é o FAIS, que é Fundo de Apoio a Iniciativas Juvenis, que também visa a potenciar estes que são projetos juvenis. Durante o evento, serão apurados 2 projetos que vão representar a província de Nampula na Feira Nacional que dará lugar no mês de novembro na cidade de Maputo. Choque entre um caminhão de transporte de cargas e uma locomotiva da CLN, ocorrido ao fim da tarde desta sexta-feira, provocou a morte de 2 pessoas e ferimentos graves, uma terceira que supõe ser o motorista. E antecipamos de que as imagens são chocantes. No Banco de Socorro do Hospital Central de Nampula, tivemos a confirmação da entrada de um doente grave. Supõe-se que seja um motorista que, na altura, conduzia o caminhão que se embateu violentamente na locomotiva da CLN que seguia no sentido Ribau em Nampula. Sim, nós estávamos a seguir o carro e da Santa Malema, como estávamos lá no parque. Então vieram aqueles chamadores Malema, Malema, Malema. Então nós estávamos a seguir aquele carro. De repente, já estava também a passar o comboio. Logo bateu aquele caminhão. Lá eram só 3 pessoas. Sim, motorista, já levaram para na saúde, no hospital. Então, o resto, não conheço as pessoas, os nomes, nem outra parte não faço ideia, só vim o resto desses. Portanto, no caminhão seguiam 3 pessoas? Sim, sim. E o único que escapou, segundo pôde constatar, é o motorista? O motorista. Sim, é um motorista. Mas qual é o estado do motorista? Ele está grave mesmo, porque já botaram as 2 pernas e sofreu para parte da cabeça. Agora, quem é que o caminhão é que bateu no comboio ou o comboio é que bateu no caminhão? Sim, ele já não era antes de prestar atenção. Então já tentei era querer saltar, ele foi empurrado com o comboio. Este é o segundo acidente do tipo que se registra em menos de uma semana aqui na cidade de Nampula. As imagens são de Mussa Marizane, Abrão Viegas para a Haki TV. Membros da Organização da Juventude Moçambicana no distrito de Nampula reuniram esta sexta-feira com o objetivo de preparar a realização de um acampamento onde serão discutidos temas relacionados com aspectos de inserção de jovens na sociedade. O encontro junta jovens provenientes de vários pontos do distrito de Nampula que vão discutir assuntos relacionados com a mobilização dos participantes para a realização do acampamento que terá lugar em finais do mês em curso no posto administrativo de Namicopo, na cidade de Nampula. A questão de política, nós como a OJM, estamos a ver que a nível dos postos administrativos que temos aqui na cidade, que é o Comitê de Zona, e vamos num processo político e precisamos de capitalizar o Comitê de Zona de Namicopo como um comitê de zona que outros dizem que é um comitê muito ameaçador nas áreas políticas. Mas nós pensamos irmos conviver com aqueles camaradas que estão lá. Este é um momento que não podemos deixar nossos quadros, nossos membros, e nós pensamos sempre irmos na base para estar perto dos nossos jovens, a ganhar nossos jovens, e por isso que nós pensamos no comitê de zona de Namicopo. Durante o encontro, que vai juntar mais de 600 jovens, serão debatidos temas relacionados com a juventude e a sua contribuição no desenvolvimento socioeconómico do país. Nós preparamos 4 temas, que é a liderança juvenil, e o historial da Frelimo, e como age o inimigo, e o empreendedorismo, que é o associativismo. Então esses são temas que nós preparamos para irmos estar lá no acampamento e para que estejam os nossos jovens, quando saírem munidos, e para fazerem
difundir essas informações nos comitês de zona, nos bairros, nas unidades comunais e no círculo onde eles vivem. A Organização da Juventude Moçambicana no distrito de Nampula perspectiva igualmente a realização de um outro acampamento a ter lugar na ilha de Moçambique no quadro das comemorações dos 200 anos daquela cidade. É com a previsão de tempo que termina esta edição do Jornal da Hak TV referente a Yom Tashriq, né? Já terminou também os 13 dias do mês, os 13 dias que são os dias recomendados para sacrificar os animais em termos de Qurban. Assalamu alaikum, boa noite, fique bem na companhia da Hak TV.